Sou pai, né? Pai do Pedro, 2 anos, vai fazer 3 esse ano. Tá lá na casa da minha irmã hoje. Ontem foi domingo, né? Domingo. Foi. Domingo, estávamos na igreja, saímos da igreja. Foi aniversário do meu sobrinho neto. Já sou tio avô, cara. Foi aniversário do meu sobrinho neto. Acabou o culto da noite, fomos pro aniversário. Quando nós chegamos lá, o meu filho estava aquele salão de criança assim, que tem um monte de coisa de criança, um monte de brinquedo assim. Quando nós chegamos lá e o meu filho viu a minha esposa, viu a mãe dele, ele saiu correndo, mãe, agarrou na Raíssa e não soltava mais a Raíssa de jeito nenhum, cara. Os brinquedos perderam a graça. Todos os brinquedos perderam a graça. Por quê? Porque para ele não importava mais os brinquedos, não importava nem se fosse o Neymar. Imagina que aparecesse o Neymar ali, a gente falasse, cara, é o Neymar, cara. Ou qualquer outra pessoa, é o Zico, qualquer outra pessoa famosa. Ele queria a mãe dele, porque ele tinha a compreensão de que o melhor para ele é a mãe. E ainda que ela falasse assim, vai para outra pessoa, e que ela tentasse dar o filho dela para outra pessoa, para a avó, ele não iria, porque ele sabe que o melhor para ele, o que ele quer ali, é a mãe. Então isso, acho que dentro dessa fala do que você falou, é nesse sentido, cara. Não é que Deus é soberbo, prepotente, nada disso, não é porque ele pô. Não tem outra coisa, pô. Ele é a vida. É igual quando me perguntam assim, mas a morte é complicada, Deus vai deixar a gente morrer. Eu falei, cara, pensa numa coisa. Se Deus é perfeita, plenitude, é a vida, tudo que está para fora dele é a morte. Só nos resta a morte. Só nos resta a condenação. Não importa se você é bom, se você não é, cara. Não importa. Então o que a gente faz? Tem que ser chegar a ele, cara. Porque não é que ele tenha o plano B, não é que existe um outro caminho, não é que existe uma outra realidade, não é que existe uma outra possibilidade. Sabe? Não tem, cara. Ele é, pô. Sim. Ele é. Sabe? E eu acho interessante a oração de Jesus, assim, a oração de Jesus, em João capítulo 17, ele diz assim, Pai, eu fiz o que o Senhor me pediu, a tua vontade. Estou parafraseando, tá? Eu fiz o que o Senhor pediu, eu fiz a tua vontade. Eu mostrei, eu revelei quem o Senhor é. E essa aqui é a minha missão. Pensa comigo, cara. Pensa alguém que gosta de Jesus, que tem muita gente que fala isso, né? Eu gosto de Jesus, não gosto do fã-clube e tal. Pensa alguém que gosta de Jesus, né? E pensa, eu já perguntei isso, pensa alguém que... Imagine que Jesus falasse assim, cara, então, sabe a coisa que eu mais queria fazer? Sabe a coisa que mais extraordinária que eu fiz? E essa pessoa que gosta de Jesus ia falar, o que é Jesus? E ele dissesse, eu revelei o Pai. E aí a pessoa pudesse perguntar assim, mas é isso? Isso é tudo, cara. Sim. Porque não existe nada fora disso. Não existe nada fora disso. Eu acho interessante quando a gente olha assim, a gente e falando da gente mesmo como cristãos, e a gente começa a buscar coisas para completar e encher vazio do nosso ego. Voltando ao Tim Keller aqui, às vezes eu cito muito, ele gosta dele, tem um livro interessantíssimo chamado Ego Transformado. E eu comprei ele, mas ainda não li. Não. Cara, livraço, assim, rápido. Tu lê assim, rápido. E ele, acho que no capítulo 1, ele fala lá sobre 4 coisas acerca do ego. Né, o ego como o ego comum, né, o ego inflado. Assim. Ele diz que o ego é vazio de Deus, ele diz que o ego é dolorido. Deixa eu puxar aqui pela memória, tá? Ele diz que o ego é vazio de Deus, ele diz que o ego é dolorido, ele diz que o ego é atarefado, e tem uma coisa agora que eu esqueci. Aí se alguém leu aí, pede para depois mandar mensagem aí. Mas e que o ego dói. Falei que o ego dói? Não. Dolorido, atarefado, vazio de Deus, e tem mais um agora que eu esqueci. Por que eu estou citando esse negócio aqui? É que quando a gente se converte, o ego continua aqui. Estamos sendo transformados.
E esse ego precisa ser transformado. Só que o ego, quando ele por mais que Cristo nos deu o Espírito Santo de Deus e nos preencheu, esse ego tem um anseio por um vazio para completar com outra coisa, um acréscimo, sabe? É a galera que não consegue comer só açaí puro, tem que botar um negocinho ali, um diferente ali. Então ele fala sobre esse ego que é sempre dolorido. Por exemplo, tu não fica o tempo inteiro pensando assim, pô, eu tenho uma mão. Olha, maravilha, eu tenho uma mão. Agora, corta o teu dedo para tu ver se toda hora tu vai olhar para tua mão e falar assim, caramba, que dor, rapaz. Quando dói alguma coisa, você lembra do que tem. Agora, o ego, ele é dolorido, ele fica o tempo inteiro assim, ai, me machucaram, ai, me esqueceram, ai, ninguém me ama, ai, coitado de mim. E o ego dentro da gente fica o tempo inteiro assim. Então, quando a gente olha para Cristo, olha para o Evangelho que nos resgatou, a gente fica tentando preencher vazio porque a gente tá ferido, cara. Tá doendo. Tá doendo dentro da gente. Então, esse evangelho, e como é que muda isso? Precisamos entregar o nosso ego para Cristo. Precisamos nos encontrar com o evangelho. Porque quando a gente se encontra com o evangelho, a gente começa a ter maturidade para administrar esses sentimentos e emoções. Porque eles continuam aqui dentro da gente. A gente, quando se converte, a gente é transformado, mas, pô, tu se converteu ontem, ok? Foi alcançado ontem. Hoje tu não é... Pô, tu não tá tranquilão, né? Tem várias questões aí, né, cara? Então, não é da noite pro dia assim, mudou, caramba, virou anjo, tá com asa agora. Não é isso, né? Então tem várias coisas aí para serem resolvidas dentro de você, dentro de mim, até hoje, né? Não importa quanto tempo a gente foi alcançado pelo Senhor. E aí a gente precisa olhar pra gente mesmo e perceber que essas coisas precisam acontecer e a gente precisa estar atento para isso. E aí isso é olhar para o Evangelho e perceber que o Evangelho ainda tem coisas a falar para mim e para você. Às vezes a gente pega o Evangelho e fala assim, não, alguém nunca ouviu falar de Jesus, eu preciso apresentar o Evangelho, o plano da salvação. Aí fala do Evangelho e nunca mais fala do Evangelho. Não, o Evangelho precisa ser pregado todo o tempo, a todo momento, a toda hora na nossa vida. Cara. E sobre todas as áreas. Sobre todas as áreas, porque assim, a capacidade que a gente tem de esquecer o Evangelho é muito grande, pô. Sim. É muito grande. Ou de aplicar só em uma parte, esquecer. Por exemplo, essa questão do ego mesmo. Eu não sei se eu já ouvi isso ou veio na cabeça agora, mas você falando dessa questão do ego, eu já ouvi essa frase em algum lugar, que tipo, a gente se converte, mas o nosso ego não. E não é que Deus não trate o nosso ego, mas é por causa disso, é porque ele continua doendo, ele continua gritando por alguma coisa ali, né? E às vezes se a gente achar que o evangelho não se aplica a isso, ele vai ser um gigante, né, que a gente tá falando, e vai ganhar a gente. Mais um gigante. Mais um gigante. Mais um gigante que a gente perde. Às vezes a gente perde pra ele. É aquele que ele volta toda hora, né? Sim. Continue. O ego é um gigante mesmo. Cara. E é uma coisa que todo mundo tem, né? Tipo, até a pessoa mais humilde ali, humilde no sentido de característica mesmo, não de nada físico. Sim. Mas até a pessoa mais humilde, ela tem o seu ego ali dolorido. Né? Até porque humildade pode significar outras coisas também, né, cara? Sim. Pode ser vaidade, humildade. É verdade. Então, assim, quanta gente... Não tem escapatória, cara. É meio que Salomão, né? Tudo é vaidade. Não tem Tudo escapatória. É Por quê? Porque isso é um grito. Romanos fala sobre isso, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É um grito de dizer que nós precisamos de Jesus. Sim. Então, se a gente começa a ir por esse caminho, a gente vai falando, abrindo vários parênteses aqui, mas quando a gente vai indo por esse caminho, quando a gente percebe que nós somos semelhantes, quer aqueles que vivem dentro de uma cultura que nós estamos acostumados, quer aqueles que não vivem, a gente começa a perceber que, assim como ele precisa do Evangelho, eu preciso do Evangelho. E nesse relacionamento vai havendo troca de que... alguém já disse uma vez... eu gosto de um texto de 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, que ele diz assim, que eles saibam que nós somos servos e responsáveis pelos mistérios de Deus. E o que se espera daquele que é responsável pelo mistério de Deus? Que seja fiel. E alguém já disse uma vez que não sei se foi Spurgeon, agora me falhou a memória,
Mas o que é o cristão? É um mendigo olhando para outro mendigo mostrando onde é que pega Onde pão. tem pão, Onde é que tem pão. E às vezes a gente se esquece desse negócio, cara. A religiosidade, o moralismo faz a gente se tornar pessoas muito pouco atraentes, muito pouco atrativas. Pô, Jesus era atrativo pra caramba, Jesus era atraente. E aqui, eu entendo, eu não estou querendo dizer que Jesus era como publicanos, pecadores, fariseus, que faziam as mesmas práticas. Não era isso, não. Jesus pregava, falava a verdade e ainda assim conseguia atrair pessoas para ele. Pô, cara, e é o próprio Deus. Por que às vezes a gente não consegue atrair as pessoas pra gente? Será que de repente a gente não está se colocando numa posição de superioridade em relação a outras pessoas? Sim. Né? Será que a gente está esquecendo quem a gente é? Eu estava até conversando um dia desses com meu irmão, acho que com algumas pessoas. A gente falou, cara, se Jesus ainda não tivesse vindo e viesse agora, nesse tempo, será que nós seríamos o povo que ia estar dando com ele ou seríamos os fariseus falando, cara, esse cara aí tá entortando a parada toda, sabe? Porque a igreja, a gente tá falando igreja geral, né? Sim, tipo, sim. Ela passa um ar um pouco de superioridade, né? Nesse sentido de que nós somos melhores do que o mundo porque a gente é perdoado e vocês não. Vocês estão em pecado, né? E quando que a gente vai vendo no mais íntimo, a gente tem esse diálogo, a gente tem essa consciência. Só que o que passa, tô falando de imagem que é passada, né? É que a igreja, ela se acha, né? E falta um pouco, acho que talvez, então, da gente que tem essa profundidade e demonstrar que, cara, não é isso. Isso daí que vocês entendem da gente não é a verdade, não é o genérico da igreja, né? E eu acho que isso tem que começar na gente. Por exemplo, nesses nossos contatos com outras culturas, eu percebo muito isso, que a visão que eles têm de igreja é essa, é o que a mídia passa, é o que está em alta e né, tipo, coisas totalmente distorcidas que a gente sabe que não é nem a maioria da igreja, não representa nem a maioria da igreja, mas tem o seu número lá que acaba se passando como uma igreja toda. Sim. Então, como que a gente, né, voltando também no que a gente já tocou, como que a gente vai conversar e falar, cara, essa igreja que vocês conhecem não é a igreja de verdade, né, é essa aqui, a gente sabe que a gente é pecador igual a vocês, a diferença é que a gente já conheceu o que pode tirar a gente disso e a gente quer mostrar isso para vocês também, né? Sim. Acho que é esse diálogo que é muito difícil se a gente tentar sem ele, sem a ajuda dele, enfim. Sobre isso, tem um jovem lá da igreja que ele estava conversando comigo, ele até falou assim, poxa, cara, a igreja é muito preconceituosa. E às vezes eu ouvi isso, pô, tu é igreja, né? Então tu ouvi isso, tu fala assim, não, calma aí, eu não sou preconceituoso, não. Né? Isso dói, pô, ouvir esse negócio. Sim. Mas tem um fundo de verdade aí. Muitas vezes a gente é preconceituoso, sim. O que eu quero dizer com esse negócio aqui? É que a gente precisa, se eu pudesse deixar aqui uma mensagem, assim, a gente precisa entender que o Evangelho ainda quer nos transformar. Nós precisamos continuar sendo continuamente até porque se já tivesse completado, a gente não ia precisar mais de Jesus. Exato. Que a gente tome cuidado com a religiosidade, para que a gente não se sinta superior às pessoas, mas que a gente saiba quem nós somos perante ao Senhor, lavados, remidos, alcançados, redimidos, tudo isso, verdade, mas que a gente não se esqueça quem nós somos, a nossa identidade no Senhor. Agora, também não nos esquecermos que a igreja do Senhor continua avançando no sentido de que é poderosa e de que Deus continua a usando para transformar o mundo. Então, quando às vezes a gente fala assim, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, que a igreja é preconceituosa e onde nós estamos inseridos, parece só uma crítica no sentido de que a igreja não está fazendo errado. Porque aí a gente volta pro negócio lá do fazer alguma coisa para obter alguma coisa em troca, né? Sim. Não, preciso ser melhor, ser uma igreja melhor para que Deus possa. Não. Nós já somos uma igreja porque Cristo já fez o que era necessário para sermos igreja relevante, potente, atuante. O que nós precisamos, e nós não podemos nos esquecer, é de Cristo e do seu evangelho, de que aquilo que ele já fez
precisa continuamente Uhum. se encontrar com o nosso coração. Sim. Nosso coração. Tem um negócio que eu uso muito às vezes com jovens, eu digo assim, lembra daquelas máquinas que a gente comprava refrigerante, que botava uma moeda Uhum. e aí clicava lá no refrigerante que a gente queria e ele saía por baixo? Tinha uma peculiaridade dessa máquina. Qual era? A gente botava a moeda e normalmente a moeda nunca caía. Ela nunca caía. O que a gente tinha que fazer? Dar um tapa do lado para a moeda cair, não é? Às vezes é assim, cara. Sim. Às vezes o evangelho ele alcançou aqui, ó, a nossa cabeça. Mas às vezes precisa dar umas pancadas para ver se cai pro coração. Vai andar na igreja e vai vir alguém do nada. E não é pancada de tapa não, tá? Mas é com a Eu tô palavra, brincando, com o sim. evangelho, para ver se ele cai daqui pro coração, cara. Uhum. Porque assim, talvez se a gente ir rápido agora contigo, né, com o pessoal que está aí, que vai nos ouvir, talvez muitos soubessem dizer assim, o que é justificação, o que é santificação, o que é salvação, o que é conversão. Talvez muitos saibam dizer o que é isso. Mas essas mesmas pessoas no qual eu estou inserido, no dia a dia da nossa vida, a gente se esquece desse negócio. Uhum. Porque está aqui, mas não está aqui no coração. Sim. Então, nós não... Uma mensagem que eu poderia deixar assim, que é o que eu tenho buscado assim para a minha vida, é não esquecer que o evangelho fala a mente e fala o coração. Sim. Fala o coração. É.